Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana eu convoquei o nosso vereador aqui da cidade de Santos, Bruno Orlandi, para que a gente possa falar desse processo da pandemia no qual nós estamos enfrentando e principalmente eu quero tratar do tema dos cruzeiros com o nosso vereador. Vereador, obrigado pela presença, que prazer enorme te ter aqui no Porto 360 pela primeira vez e muito obrigado pela tua disponibilidade. Grande Maxwell, obrigado você pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês aqui no Porto 360, com essa audiência enorme, um trabalho técnico importantíssimo que você traz para a nossa Baixada. Não tenho dúvida disso, e esse trabalho ele é feito não só pelo Maxwell, né, vereador, é por muita gente e, consequentemente, é o que eu sempre digo, né, um espaço que o nosso Porto de Santos sempre mereceu, né, nós sempre olhamos para o Porto de Santos como o maior da América Latina, mas nós tínhamos que criar essa proximidade, Bruno, da cidade com o Porto, né, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é um espaço de todos nós. Você tem toda a razão, Maxwell. A verdade é que a gente já muito falava, né? Nós temos o maior porto da América Latina, nós temos uma cidade incrível, mas, infelizmente, o porto e a cidade não se falam. Parecem duas situações diferentes e não são. A gente sabe que uma impacta no dia a dia da outra diretamente. Então, esse trabalho que você tem feito, esse diálogo, essa construção, é importantíssimo para que a gente possa, de fato, unir essas duas vertentes que impactam o nosso dia a dia há muitos anos. Eu já vou falar do Cruzeiro, Bruno, mas antes de falar do Cruzeiro, né, da liberação ou não dos cruzeiros, um tema bastante polêmico, mas eu acho que impacta muito a nossa região, eu quero falar um pouco dessa pandemia, né, que a gente está vivendo e como foi principalmente para você, né, uma pessoa que representa a nossa sociedade, representa a cidade de Santos, passar por esse momento, né, e fazendo um elo ao Porto de Santos, a gente percebe o Porto de Santos batendo recordes de movimentação, mas aparentemente nós temos um porto que está se transformando também num porto de passagem de carga, né? A população não vem sentindo o emprego, né? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento da pandemia, de retomada, ou possível retomada econômica, isso é muito importante. Como é que você está tratando desses temas no teu mandato, Bruno? Verdade, Maxwell. Infelizmente, Maxwell, a gente teve aqui, nesses últimos tempos, essa pandemia trouxe uma dor muito grande a todos nós, né? Perdemos entes queridos, perdemos pessoas próximas. Essa pandemia foi uma realidade assoladora, né, para o mundo todo, mas junto com isso veio um problema econômico enorme. Nós tivemos inúmeras atividades que foram afetadas, uma delas foram os cruzeiros marítimos, a gente vai falar isso daqui a pouco, como você bem mencionou, mas a verdade é que todos sofreram com essa situação. E a tecnologia agregada também aos últimos acontecimentos, obviamente, impactam na mão de obra do porto, não tem saída. A gente veio de um porto, nosso porto é histórico, né, onde o pessoal levava as sacas de café com 5 sacas, 300 quilos em cima dos ombros para poder levar nos navios, enfim, né, trazer toda essa mercadoria e mandar para o mundo inteiro. Hoje é uma outra realidade. Aqui, vocês estão vendo um portainer aí atrás, enfim, colocando os contêineres dentro do navio. É uma outra realidade que o mundo traz para a gente. Então, temos que tomar o cuidado, temos que acompanhar de perto, mas a gente também tem um outro lado. A legislação brasileira trata o porto como um instrumento federal, né? A competência é federal. Então, o município tem uma responsabilidade enorme, mas uma competência legal muito restrita. Hoje, o governo federal é que faz a nomeação da autoridade portuária, é ele que faz a legislação correlata, os tributos, muitas vezes, na sua maioria, ficam para o governo federal, em que pese a atividade aconteça em Santos, aqui na nossa cidade, no município, e tem impacto direto nos moradores. Então, nós acompanhamos muito de perto tudo isso, porque, sem sombra de dúvida, a realidade do Porto é uma realidade que traz muita vida para a nossa cidade.
Bruno, você sempre foi uma pessoa extremamente acessível, né? E eu sempre costumo dizer isso, né? Principalmente eu trato isso nos meus negócios e aprendi isso ao longo dessa minha carreira, dessa minha jornada, de que quando a gente quer naturalmente, né, tratar de algum tema, a gente precisa conhecer do tema, a gente precisa fazer laboratório, né? E eu, quando vim para o Grupo Tribuna, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, um grupo de comunicação do tamanho do Grupo Tribuna, né? Como é que eu posso, de alguma maneira, mudar ou transformar a vida das pessoas, né? E essa foi a primeira coisa, quando eu assinei o meu contrato com o Grupo Tribuna, né? Eu não tenho pretensão política, sempre falei isso, né? Todo mundo até brinca comigo, fala, Maxwell, agora que tu começou a dizer que não tem pretensão, agora eu sei que tu vai ser candidato. Não vou, pode ficar tranquilo. Acho que Muito carisma. e eu tenho meu papel aqui, né? Eu acho que eu tenho que desenvolver esse papel no qual, na verdade, aí eu fui escolhido. E quando eu falo dessa relação do emprego, do laboratório, eu construí um projeto chamado Porto 360 Desafio, onde nós fomos em busca de pessoas da nossa cidade para que nós pudéssemos capacitá-las e devolvê-las ao mercado portuário, né? Onde elas ganhariam ao longo desse desafio um emprego, né? Uma pessoa foi aí, isso terminou na semana passada, uma pessoa foi para a BTP, a outra para a Deep World e a outra para Santos Brasil, do grupo que foi vencedor. E eu percebi, Bruno, e aí onde vai a minha pergunta para você, né? Que nesse processo de capacitação, de imersão desses cidadãos no setor portuário, primeira coisa, o currículo ele está deixando de existir, né? Muitas pessoas me param na rua e falam assim, Maxwell, pô, leva um currículo meu lá no Porto. Eu tenho certeza que isso acontece com você, Bruno, tá? Tenho certeza que isso acontece com você. E essas grandes corporações, essas grandes empresas que hoje estão aqui no Porto de Santos, por questões de compliance, elas precisam utilizar plataformas para credenciamento de pessoas, para que possam estar habilitadas, para que elas possam fazer testes e assim sucessivamente. Eu acho que a gente foi muito feliz em levar isso para a sociedade, para que a sociedade entenda. E por fim, e aí onde vai a minha grande preocupação, nós percebemos que a gente vive num mundo completamente disruptivo, vereador, completamente disruptivo atualmente. E a velocidade da capacitação, ela tem que acompanhar esse mundo. Não dá mais para a gente ficar 4 anos, né, fazendo um curso, por exemplo, de logística, para que alguém venha a ser formado. É uma transformação enorme que a gente tem no processo de capacitação. Até na área de tecnologia, Bruno, porque as pessoas precisam hoje aprender uma versão e amanhã outra. E aí vai a minha pergunta para você. Vereador, você está olhando para isso? Né? Eu sei que você acompanha o Porto 360, mas dentro da Câmara, a gente poderia, de alguma forma, provocar para que a gente acompanhasse esse mundo tão disruptivo que vem pela frente? Poderíamos sim, eu acho que dá para ser feito um bom trabalho, Maxwell. Eu tenho, inclusive, me esforçado nesse sentido, porque eu vejo 2 ações aí efetivas que vão de encontro com o que você está fazendo, mas talvez numa escala macro, trazendo para o poder público. A primeira delas é em relação ao Parque Tecnológico. Hoje nós temos aqui a Fundação Parque Tecnológico, que ela foi criada para incentivar a vinda de empresas para o centro de Santos. E boa parte dessas empresas da área portuária está aqui no centro. Então, talvez buscar junto à Fundação Parque Tecnológico algum tipo de incentivo para que ali a gente tenha a capacitação dessa mão de obra que é tão necessária para o porto. Porque você muito bem disse, ela é uma mão de obra que precisa estar capacitada, mas de forma dinâmica, porque a realidade se molda muito mais rápido hoje em dia. A tecnologia tem esse papel. E, infelizmente ou felizmente, a gente acaba tendo essa realidade, então o avanço é muito grande, mas a mão de obra acaba ficando aquém do desejado por conta dessas circunstâncias. E um outro caminho que pode ser feito, e aí com a participação do Sistema S, e aí eu quero forçar bem aqui o Senai. O Senai ele tem uma participação muito bacana no município de Santos, mas ele tem uma formatação muito próxima da indústria padrão. E Santos, quando a gente fala de indústria, a gente está falando de porto. Então, talvez algumas modificações, e não é competência do município, volto a dizer, é o Sistema S, mas o município pode fomentar isso. Tentar com que o Senai traga cursos de qualificação específicos para o setor portuário, porque de fato precisa, a gente precisa de transformação, a gente precisa de formação específica. Antigamente é o que a gente falava, pô, o cara vai levantar um saco de café nas costas. Hoje, ele tem que ter um curso específico para pilotar esse portainho.
E olha a responsabilidade que é isso. Então, a gente sabe que algumas empresas têm essa possibilidade, mas não é mais o simplesmente vou levar um currículo lá, é a formação prática. Então, é um olhar necessário, sim, precisa ser realizado, e eu acho que são essas duas formas. A primeira é o incentivo fiscal dentro do parque tecnológico, para que a gente possa, dentro dessas condições, trazer a formação para o Centro de Santos, que inclusive precisa de ações como essa, e, por outro lado, tentar conveniar o Senai ou, de alguma forma, sensibilizá-los a trazer cursos específicos para capacitação portuárias. A gente sabe que existem alguns, mas tantos outros poderiam aumentar essa capilaridade e trazer uma formação muito mais específica e abrangente para a nossa mão de obra aqui do município de Santos. Falta uma perna aí, vereador. Você sempre lúcido, né, nas suas colocações. E aí, quando você fala aí dos incentivos, né, eu costumo sempre dizer que o mercado ele está pautado na lei da oferta e da demanda. Isso não foi o Maxwell que inventou, nem o Bruno, nem ninguém. Não está faltando quem gera demanda. A gente não tem que atrair para dentro do Parque Tecnológico. Nós gravamos o Por 360 Desafio dentro do Parque Tecnológico. Eu venho conversando isso com o Rogério, o presidente Adilson também, já comentei isso com ele. Nós não temos que atrair para dentro do Parque Tecnológico quem gera demanda. Ou seja, quem gera demanda hoje são os terminais. Né? Ou seja, com absoluta convicção, demanda, muito dificilmente a gente consegue impulsionar esses negócios. E a minha segunda pergunta, não falta também atrair o investidor? Porque eu percebo que hoje existem uma série de iniciativas onde as pessoas desenvolvem um determinado produto X, Y, Z, mas eles não têm o conhecimento administrativo, financeiro para transformar aquilo efetivamente no negócio. E foi por isso que eu atraí o Sebrae, né? Porque o Sebrae tem que fazer parte integrante de um processo como esse. Tá certa a minha análise? Como é que você enxerga esses dois processos, né, que eu disse, da demanda e efetivamente do empreendedorismo? Porque se não empreender, né, se não conseguir fazer um bom plano de negócio, cuidar de um fluxo de caixa, não se transforma em negócio. Tá, perfeita análise, Maxwell. Eu vejo exatamente dessa forma. Quando a gente fala em trazer a demanda para dentro do parque, é essa capacitação. E você só vai capacitar se você souber aquilo que você está fazendo. Então, quem é que tem esse conhecimento? São os grandes terminais. Se é para lá que é mão de obra específica, você tem que trazer o terminal para conversar, falar qual é a tua demanda, qual é a tua necessidade, eu vou formar nesse sentido, eu vou formar naquele. Você tem hoje mão de obra que qualifica, vamos trazer para cá, vamos dar incentivo para que isso aconteça aqui. Então, tem que trazer, sobre hipótese alguma, ser diferente disso. Precisamos de fato. E em relação ao empreendedorismo, ao Sebrae, o Sebrae é uma das linhas do Sistema S. Então, o Sebrae, o Senac, o SESI, o Senai, enfim, todas elas fazem parte deste trabalho, que é um percentual daquilo que você tem da folha de pagamento, desses grandes contribuidores, inclusive, ou os terminais, para que eles possam fazer parte dessa formação. O Sebrae pode atuar na linha do empreendedorismo, que eu acho que vale muito a pena, sim. A gente tem inúmeras oportunidades, o fluxo de caixa, como você bem falou, o sistema de trabalho administrativo que auxilia demais. Mas não esquecer da outra ponta, que são aqueles operacionais. E aí esses operacionais estão mais correlatos ao Senai, quando a gente vai ter o cara que vai utilizar uma empilhadeira, que vai comandar um portainer, que vai trabalhar comandando a cadeia operacional do sistema. Esse cara também tem formação. E hoje quem acaba dando essa formação é a própria empresa. A gente precisa fazer isso em escala macro, para que ela tenha a oportunidade de ter uma mão de obra qualificada, preparada para entrar no setor, e aí sim a gente tenha uma maior oferta de pessoas qualificadas para o filtro de entrada ser melhor, oportunidades maiores, porque aí eu começo a ter o giro da roda. Eu tenho mais oportunidade, eu tenho mais emprego, eu tenho mais geração de renda, eu gero mais lucratividade, gero mais riqueza e vou trabalhando. Todo mundo cresce junto. Então, alicerçado na educação, ou seja, educando para transformar a realidade das pessoas, a gente consegue modificar a riqueza, o patrimônio e muitas vezes, e lógico que a longo prazo, a gente vai equilibrando essa balança e diminuindo essa desigualdade social. Bruno, toda vez que eu converso com você, né, eu falo que você é atuante, porque toda vez quando a gente bate papo, esses papos que a gente bate se transformam em ações que você acaba fazendo. Então, eu queria te dar duas sugestões aqui que eu posso. A gente tem uma geração que está aprisionada nesse mundo, né, no mundo antigo das operações portuárias. Precisamos olhar para elas, a gente precisa cuidar desse cidadão, que é um cidadão santista. E aí, o segundo ponto, que me preocupa muito, como a gente atrai a nova geração. Se não for interessante, você sabe disso, esse pessoal de hoje em dia é muito desprendido, e a gente precisa de mão de obra para o setor portuário. Então, fica duas dicas aí, você como um representante nosso, né? Eu sei que você sempre atua e toca essas pautas para frente.
Vereador, vamos lá, vamos falar de algo que nós saímos aí, né, em defesa. Eu vou dizer nós, porque eu também acabei comprando essa pauta, porque, francamente falando, eu acho isso um pouco desesperador, e agora eu estou falando como cidadão, não como apresentador de TV, não ter a liberação dos cruzeiros aqui no Porto de Santos. Eu sou apaixonado pelo Porto de Santos, né, e não posso imaginar nem o Porto e nem a cidade sem a liberação dos cruzeiros. Vereador, você tomou uma série de atitudes, né? O que te motivou a tomar essas atitudes e como é que você está olhando essa questão de libera ou não libera o Cruzeiro? Cléo, é importante você tocar nesse ponto, porque, de fato, a gente vive um momento muito delicado. A economia está sendo retomada aos poucos, a gente ainda tem aí uma situação se Deus permitir, finalização de pandemia, talvez uma grade de vacinação anual, né? A coisa talvez se equilibrando um pouco mais, retomada de shows no estado de São Paulo, no município, ações, restaurantes, enfim, toda a atividade começando a retomar, mas infelizmente os cruzeiros marítimos não tiveram ainda essa liberação. E isso me preocupa muito, porque os cruzeiros marítimos, como você bem falou, eu sou apaixonado pelo Porto, eu também sou apaixonado por cruzeiros, acho que é uma forma de lazer espetacular, o pessoal vai esparecer, vai curtir, mas a grande verdade é que por trás disso tem uma economia enorme sendo girada. Nós temos uma geração de renda espetacular, o maior impacto da economia direta é de 2,2 bilhões de reais. São 35 mil empregos diretos gerados, fora os indiretos, cadeia de combustível, logística, de restaurantes, de táxis, Ubers, enfim, inúmeras atividades econômicas que dependem disso. Pessoas que sustentam a sua família, colocam comida na mesa em decorrência dessa atividade. E isso tem que ser pensado e tem que ser colocado na balança. Se a gente vivesse um momento que a pandemia está tomando conta, está tudo fechado, não tem mais condição, era uma realidade. Mas a nossa realidade hoje é de retomada. E essa retomada tem que ser absolutamente considerada, principalmente ponderando o impacto que se tem na economia. Eu não estou pensando aqui no Bruno que gosta do cruzeiro ou no lazer. Eu estou pensando nas vidas que dependem desse tipo de atividade. Você imagina 35 mil empregos diretos? Eu estou falando de miseravelmente mais de 100 mil pessoas que dependem desse recurso para comer, para pagar um aluguel, para pagar um condomínio, para poder custear um remédio. Então, é uma responsabilidade muito grande que o poder público tem que ter. Então, quando eu conversei com um grande amigo que me ligou e falou, Bruno, vamos comprar essa pauta? Vamos fazer esse trabalho? Pô, na hora, vamos fazer. E a gente teve a oportunidade, no primeiro momento, de apresentar um requerimento aqui na Câmara Municipal, apresentei, ela foi aprovado, questionando as autoridades de quando que isso ia ser retomado. Mais à frente, na sessão seguinte, aí, com um fôlego maior de prazo, a gente conseguiu apresentar uma moção diretamente direcionada à Anvisa, ao Ministério do Turismo e também à Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, para que fosse demonstrado o nosso apoio total à retomada da atividade dos cruzeiros marítimos. Porque se a gente entende que o transporte de carga está funcionando, são navios, transporte de passageiros através de avião lotado, está funcionando, o embarque no saguão dos aeroportos funciona, os hotéis funcionam com a área de lazer liberada, os shows, os eventos, os restaurantes, os bares, lanchonetes, todos voltaram à atividade. Por que é que os cruzeiros marítimos não retomam? Não faz sentido. Já estão discutindo aí o carnaval, né? A retomada de estádios de futebol. E você vem dessa nova geração de gestores públicos, né? De representantes públicos, e a gente percebe que nós não temos. Eu vou me incluir nisso, né? Porque eu também não tenho um pouco mais de paciência, se assim eu posso dizer, porque eu estou realmente afetado por esse tema, do país do não, né? Tudo é não, tudo não pode, não existe o debate da opção, né? Então, fico aqui o meu registro de que deve-se ter uma opção. No mundo, existem países que estão fazendo cruzeiro de lugar nenhum para lugar nenhum, né? A pessoa pega o cruzeiro, fica navegando, curte lá dentro do cruzeiro e sai do cruzeiro. Qual a diferença disso para um hotel, né? Você fazendo testes para um resort. Eu tive a oportunidade de ir mais recentemente para a Bahia, né? E fui num parque aquático lá com 4 mil pessoas e estava completamente lotado, né? Eu estou vacinado, tomando todos os cuidados, óbvio, mas essas liberações estão acontecendo e por que não liberar os cruzeiros? Bruno, eu vou para a minha segunda questão, né? Falando não só dos empregos que você pontuou, mas a gente tem uma preocupação grande, né? Um problema muito grande
de falência de uma série de empresas que trabalham com turismo aqui na nossa região. Esse caldo engrossa, na tua perspectiva, né? Como é que os vereadores aí na Câmara também estão olhando para isso? O pessoal está preocupado com isso? A Anvisa te respondeu? Tem prazo para responder? Olha, Marcos, todos aqui preocupados, sim, não foi à toa que todos os vereadores que eu tive contato assinaram a moção, né, recomendaram, referendaram a nossa preocupação encaminhada à Anvisa. Não tive ainda a resposta da Anvisa, a gente acredita que nos próximos 30 dias a gente tem uma resposta direcionada, já vista a distância, enfim, dessas autoridades, mas é uma preocupação muito grande. Você foi muito feliz quando falou que a área do turismo como um todo foi abalada. Aliás, na minha visão, foi a área mais afetada por toda essa pandemia, porque foi a última que está começando a retomar. Então, nós tivemos hotéis fechados, restaurantes, bares, enfim, toda essa cadeia do turismo. E o turismo não é somente o restaurante ou o hotel, é o cara que faz o transporte, é a pessoa que vai vender um pacote, é aquele que está na ponta atendendo, é uma recepcionista, é um barman, é uma pessoa que trabalha num cruzeiro, um vendedor dentro de uma loja de relógios que fica no navio. Tudo isso faz parte do setor de turismo. E essas pessoas estão sem o ganha-pão. Então, eu acredito muito no que você falou. O Brasil tem que parar de ser esse país de extremos. Ou é sim, ou é não. Ou é um lado, ou é o outro. Vamos achar um terceiro caminho. Vamos funcionar, mas apresentando a carteira de vacinação. Vamos funcionar apresentando um teste negativo para o Covid. Vamos funcionar com álcool gel, fazendo todos os protocolos, utilizando máscara, tendo a possibilidade, de repente, de fazer um navio que só vai girar e depois retorna ao porto, ou vai para um lugar onde tem a possibilidade de visitar alguns lugares mais reservados. Enfim, entender qual é a realidade. Mas que a gente não fique refém de uma posição de sim ou de não, ou é ou não é. A gente tem que ter outros caminhos. O Brasil precisa parar com esse extremismo. Nenhum país do mundo cresceu dessa forma. Nós temos que ter uma liberdade de escolha e uma liberdade que possa fazer a economia girar, garantindo a saúde das pessoas. Até porque quem não quiser ir não vai, né? Não é obrigatório, né? Ninguém vai obrigar ninguém a fazer cruzeiro, né? É opcional. Tá lá, tá o mercado aí, você faz os testes, você evidentemente tem que fazer a comprovação de que você está vacinado para que você possa embarcar no navio e dentro do navio você vai adotar os protocolos, que já são os protocolos que já foram e são estabelecidos até os dias atuais. Eu costumo dizer, viu, Bruno, que no Brasil o nosso país está ficando bastante chato, porque se eu chegar um dia e resolver com o Bruno, né, dizer assim, Bruno, eu fiz uma campanha aqui, eu arrecadei uma verba e o pessoal do Porto, estou usando isso como exemplo, né, falou para a gente distribuir esse dinheiro na porta, né, a gente começa a distribuir para as pessoas que precisam, né, e começa a vir questionamento. Por que a gente está distribuindo nota de 50 e não nota de 100, né? Então, a gente está discutindo muito o efeito e a gente está muito pautado no efeito e não nas causas, né? Que são necessárias para que a gente possa romper esses problemas que a gente tem. Felizmente, está chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda quero insistir nessa questão do Cruzeiro. O plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos está propondo a mudança, Bruno, do terminal hoje de passageiros, da onde ele está, lá para o Valon, que é um sonho antigo nosso, todo mundo sempre sonhou com isso, né? E eu sempre fui favorável, já falei isso inúmeras vezes e costumo dizer, não mudo muito meus valores, não, é difícil eu ser convencido, mas se eu for convencido, eu acabo mudando meus valores. Mas nesse caso especificamente, acho que ali é uma boa área, mas depende de muito investimento. E eu fico muito preocupado. Por quê? Nós não podemos acabar com a atividade do Cruzeiro até a construção de um outro terminal, como, por exemplo, aconteceu no caso da Libra, né? A Libra, fecharam a Libra e nós ficamos aí 3 anos, 4 anos, esperando para que uma nova atividade comece naquela localidade, gerando empregos e renda. Isso te preocupa? Como é que você também está olhando por isso? Você já está preocupado com essa questão? Muito, Maxwell. Eu não acredito que eles façam uma coisa nesse sentido, tá? Espero, não quero acreditar numa situação dessa. Obviamente, estamos todos favoráveis que o terminal vá para o Valongo, a gente ficaria em frente à Secretaria de Turismo, a hora do Museu Pelé, com outras condições, uma estrutura diferenciada, faz todo sentido, é um sonho antigo, como você bem disse. Agora, não dá para parar a atividade turística por conta disso, o Cruzeiro Marítimo não pode parar, porque a gente tem que ter muito bem estabelecido, até porque aquela área ali, portuária está parada, vamos revitalizar, vamos deixar um terminal novo, pronto para atividade resolvida. Quando ele estiver em pleno
em plena possibilidade de funcionamento, migram-se do terminal atual para lá. Aí faz sentido. O que não dá é falar, não, vamos parar aqui, ele fica 3 anos parado, o Brasil fica sem terminal de cruzeiros, aqui no estado de São Paulo, que é Santos, que tem toda a saída, aliás, Santos é saída para São Paulo, estado, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, enfim, tem uma série de estados que tem a saída dos cruzeiros marítimos pela cidade de Santos. Então, é inadmissível que isso seja parado. A gente precisa ter, sim, a responsabilidade e a preocupação de terminar a construção de um novo terminal para que aí sim haja migração sem nenhum tipo de interrupção no serviço. Vereador, quero muito te agradecer a presença aqui juntamente conosco. Quero te parabenizar pelas ações que você vem fazendo à frente da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Eu venho acompanhando, sou sempre muito antenado, principalmente quando vocês colocam a palavrinha Porto lá, né? Eu sempre vou lá e dou uma capturada na informação para saber o que está sendo desenvolvido. E você sempre à frente, né? Dessas pautas que são importantes para a nossa região. Muito obrigado pela tua presença. Já quero colocar o espaço aqui do Porto 360 completamente à tua disposição e também te pedir para que você continue olhando para o maior porto da América Latina para que nós possamos ser sempre o melhor porto da América Latina. Marcelo, eu que agradeço o carinho, as palavras. De fato, a gente tem pautado o trabalho nesse sentido de defender o nosso porto, defender a nossa cidade. Então, é importante que a gente possa, de fato, ter incentivos como esse para continuar esse trabalho. E eu quero te parabenizar também. O Porto 360 é um sucesso, é uma realidade, contribui muito para a gente que tem informação e também para a formação de todos nós que assistimos e somos fãs desse canal. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa e conte com a gente sempre. Eu que agradeço, vereador. Como eu sempre digo, aqui no Porto 360, movimentando muito mais do que informação. Eu te vejo na próxima semana. Um forte abraço e até lá. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional